Algumas pessoas nos perguntam o que a doutrina espírita revela sobre os animais e a sua espiritualidade. E uma das principais dúvidas manifestadas é a seguinte: será que os animais possuem mesmo uma alma? Então vamos voltar ao século XIX, quando Allan Kardec escreveu as obras básicas da doutrina espírita. Não sei se vocês sabem, mas Allan Kardec era um educador, um pensador, tradutor e um pesquisador. Portanto, ele era um cientista. E através de uma metodologia de experimentação, ele observou inúmeras manifestações mediúnicas que ocorriam na sua época, em diversos lugares e com médiuns diferentes. Ele elaborava perguntas e as distribuía para serem respondidas pelos espíritos, e isso através de diversos médiuns. Em seguida, ele comparava as respostas enviadas, analisava o conteúdo das mensagens e destacava o que havia de comum nelas. Por fim, ele publicou todo o conhecimento adquirido em diversos livros e em artigos publicados pela Revista Espírita. Principalmente em dois desses livros, o Livro dos Espíritos e a Gênese, nós encontramos várias informações referentes aos animais e à sua evolução. Especialmente no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez várias perguntas aos espíritos sobre os animais. E eles disseram, isso há praticamente 2 séculos atrás, que os animais não eram simples máquinas ou objetos. Isso em uma época em que muitos humanos ainda eram escravizados e considerados como seres sem alma, portanto, objetos. Os espíritos também disseram que os animais eram obra divina e, assim como nós, eram seres em evolução. Segundo eles, os animais, diferentemente de nós humanos, ainda têm o instinto que os predomina. Porém, muitos animais já demonstram uma certa inteligência, apesar de limitada. Kardec discorre no livro que os animais são dotados de uma vida de relação, que eles têm meios de se informar e exprimir suas sensações, que são capazes de praticar atos combinados, ou seja, são capazes de sentir uma vontade e de agir em determinado sentido de acordo com as circunstâncias. Concluindo então que os animais têm sim uma inteligência relativa que lhes dá certa liberdade de ação. Mas os espíritos revelaram também, e aqui é o detalhe mais importante, que os animais possuem sim um princípio inteligente e que esse princípio é independente da matéria e sobrevive ao corpo. E eles disseram ainda que podemos chamar este princípio inteligente de alma. No livro A Gênese, Kardec reforçou essa questão e escreveu o seguinte: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Então, podemos afirmar com certeza que os animais possuem sim uma alma. No Livro dos Espíritos, ainda encontramos a informação de que após a morte, a alma do animal conserva sua individualidade e que os animais, assim como os homens, também estão sujeitos à lei de progresso e evolução. Portanto, eles também encarnam e reencarnam para evoluir. Que eles podem até viver por um certo tempo na erraticidade após a morte do corpo físico. Porém, como ainda não possuem uma consciência de si mesmos, não têm o livre-arbítrio para escolher encarnar neste ou naquele animal. Isso fica a cargo de espíritos designados para essa tarefa. Bom, nós recebemos essa informação há muito tempo atrás, no Livro dos Espíritos, que foi lançado em abril de 1857, e a Gênese, publicado em janeiro de 1868. Mas a gente se pergunta, e como isso avançou até os dias de hoje? Bom, nós sabemos que a partir do século XX, a ciência evoluiu bastante.
Os animais têm sido alvo de muitos estudos, experimentos científicos que comprovam cada vez mais a capacidade intelectual de várias espécies. Sabe-se hoje em dia que os animais são capazes não só de aprender, como também ensinar as habilidades que ele aprende para outros animais. Um exemplo disso foi uma experiência realizada com alguns chimpanzés, onde eles aprenderam a linguagem de surdos e mudos e foram capazes de ensinar essa linguagem para outros animais que não haviam participado da experiência. A ciência chegou à conclusão também de que todos os animais vertebrados, ou seja, os que possuem um sistema nervoso central, são seres sencientes, como a Verinha relatou na semana passada. E o que isso significa mesmo? Que os animais têm a capacidade de, ao passar por determinadas situações ou experiências, serem afetados, positivo ou negativamente, por essas experiências. Portanto, os cientistas concluíram que os animais são capazes de sentir algo, como dor, angústia, solidão, medo, raiva, afeto, alegria e por aí afora. Mas apesar de todo esse desenvolvimento científico, a questão da espiritualidade dos animais ainda tem sido muito pouco abordada. Acredito que nós aqui do Brasil somos privilegiados, porque vários autores espíritas têm contribuído ao longo dos anos, desses 200 anos, para um melhor entendimento dessa questão. Caio Bachútel, o espírito de André Luiz, nas obras psicografadas por Chico Xavier, o próprio Chico, e mais recentemente, Marcelo Benedetti, Irvênia Prada e tantos outros. Mas gostaria de destacar uma pessoa em especial, a doutora Irvênia Prada, que é uma médica veterinária e tem se dedicado a estudar a ciência e correlacionar as informações científicas e as pesquisas mais recentes com os ensinamentos da doutrina espírita, comprovando até agora tudo que a doutrina espírita, através de Allan Kardec e outros autores, tem nos revelado. Mas isso pode ser um assunto para outros dias. Hoje nós quisemos destacar especificamente a questão dos animais terem uma alma ou um espírito. Acredito que alguns de nós presentes aqui já ouviram histórias ou até mesmo conhecem pessoas que já sentiram a presença ou enxergaram os seus animais após o desencarne. Hoje nós contaremos duas histórias. A primeira foi relatada pela doutora Irvênia Prada mesmo, no livro de sua autoria, A Questão Espiritual dos Animais. E o fato aconteceu com Divaldo Pereira Franco, médium e orador espírita bem conhecido. Ele contou para a doutora Irvênia que, certa ocasião, foi fazer uma conferência em Campo Grande, e lá chegando, foi recebido pela presidente da Federação Espírita Brasileira, a doutora Maria de Viges, que o convidou para ir na casa dela. E quando o Divaldo passou pelo portão da entrada, acompanhado de vários colegas, um cachorro enorme pulou no seu pescoço. Ele levou um susto e deu até um grito. Umas pessoas olharam para ele, estranhando, e disseram: "O que foi, Divaldo?" "Ah, foi o cachorro", respondeu ele, "mas tudo bem." E eles olharam para o Divaldo: "Mas que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum." Daí Divaldo apontou para o chão bem na sua frente e disse: "Como não, esse pastor aí?" identificando até a raça do cão. Nesse momento, a doutora Maria de Viges olhou para ele e, muito emocionada, disse: "Divaldo, eu tive um pastor muito querido, mas ele morreu há mais de um ano atrás e eu ainda sinto muito a falta dele." Podemos supor, então, que o Divaldo viu o espírito do cão, que deveria estar ali retido pelos laços amorosos que o uniam à sua tutora. E a segunda história aconteceu com também veterinário e escritor Marcel Benedetti, quando ele estava fazendo uma palestra sobre espiritualidade dos animais numa casa espírita em São Bernardo do Campo, que tem o nome de Francisco de Assis. Eles estavam estudando esse assunto através dos livros, um livro do próprio Dr. Marcel chamado Todos os Animais Merecem o Céu, quando de repente um cão apareceu
em silêncio na sala de aula do centro espírita. O cão passou pelos alunos, mostrou-se extremamente carinhoso, pedindo afago de todos. E em seguida, depois de ter passado algum tempo em companhia daquelas pessoas que tinham um especial carinho por os animais, o cão se despediu, caminhou em uma determinada direção e desapareceu, atravessando a parede da sala. Todos que estavam ali viram e se surpreenderam. Essas são apenas algumas dentre tantas histórias que comprovam que o espírito do animal sobrevive à morte do corpo físico e que o amor que nós nutrimos pelos nossos animais e o amor que eles sentem por nós não são rompidos pelo desencarne. E essa constatação nos consola e alimenta a nossa esperança de um dia poder reencontrá-los. Graças a Deus.